Olá, povo de Deus! Nós estamos de volta com o quadro Sabedorias em Página. Continuamos na literatura cristã escrita por John Elisa Bevere, que tem o nome A História do Casamento. Hoje nós vamos estar iniciando a primeira parte do segundo capítulo dessa obra, que tem como nome de Comece com o Fim em Mente. Mas antes de nós começarmos, eu queria lembrar você da importância de você se inscrever no canal Casa Lugar de Deus. Eu estava analisando os dados do canal e percebi que 50% das pessoas que acompanham os nossos conteúdos ainda não se inscreveram no canal. E talvez essa seja a sua realidade. Então eu queria convidar você que está chegando aqui pela primeira vez, ou você que já vem acompanhando os nossos conteúdos, a estarem se inscrevendo no canal Casa Lugar de Deus. Não somente se inscrever, mas curtir, comentar se você gostou ou não, se você quer indicar alguma outra literatura para que nós possamos estar estudando juntos. E também, queridos, a importância de você compartilhar, não somente o conteúdo, mas compartilhar o canal Casa Lugar de Deus para outros casais que também precisam ouvir uma mensagem cristã, onde nós colocamos Cristo no centro do nosso relacionamento conjugal, tá bom? Então eu conto com você. Então vamos juntos mergulhar mais uma vez no conteúdo que tem muito nos abençoado e eu acredito que não será diferente neste episódio. Esta primeira parte do segundo capítulo, eu vou iniciar a leitura na página 54, que os autores escreveram da seguinte forma: uma noiva pode passar muitas horas procurando o vestido perfeito, enquanto dedica apenas algumas horas ao aconselhamento pré-nupcial. A esperança e a beleza de longo prazo em um relacionamento se concretizam melhor quando os casais planejam seus finais felizes com o mesmo fervor que celebram os seus começos. Ser felizes para sempre não é algo que acontece por acaso. É um propósito que buscamos determinadamente e construímos cuidadosamente. Agora na página 55. Deus não quer que nossos casamentos terminem em dor ou vergonha. Ele não quer que desistamos antes que eles estejam concluídos. Nesse início da leitura, nós observamos que os autores alegam que muitos casais eles se preocupam demasiadamente na cerimônia do casamento, porém poucos se preocupam com o casamento em si. Eles não estão querendo dizer que a cerimônia não é importante. Eles não estão querendo menosprezar esse momento que é tão marcante para o meu e para o seu casamento, que foi a cerimônia onde nós casamos, a grande festa, que muitas pessoas tiveram essa experiência. Porém, eles já falam que muitos casais, quando passam da grande festa, eles não se dedicam da mesma forma. Eles não se preparam, eles não investem no seu casamento como investiram tanto na cerimônia. E é isso que os autores estão querendo chamar a nossa atenção. Muitas pessoas investem muito mais no dia do seu casamento do que na sua vida de casado. É o vestido, é o local, é a alimentação, ou seja, muitos detalhes. Porém, pouco tempo eles se prepararam antes para viver a experiência de um relacionamento conjugal, aliançados, sendo um com Cristo. Eu quero reafirmar, o problema aqui não é a celebração, pelo amor de Deus, a celebração é importante, é um momento muito marcante para nós casados. Porém, queridos, nós não podemos negligenciar a preparação para que tudo aquilo que nós vamos viver após a cerimônia. Porque o casamento não é somente a cerimônia, ou seja, o casamento não é somente um evento. O casamento é uma jornada, que a cerimônia é apenas o primeiro passo para vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós enquanto casados. Por isso que os autores falam que os casais precisam planejar o final e não somente o começo. Porque nós precisamos nos preocupar com o meio e o fim com o mesmo fervor, com a mesma dedicação, ou até mais, do que nos preocupamos com o início. Porque não é somente pensar no sim, eu aceito. Não é só isso não. Mas é viver com uma visão de uma vida onde nós seremos um até o fim, até Jesus nos buscar.
E quando os casais começarem a se preocuparem com o meio, com o fim, da mesma forma, e digo de novo, ou até mais, como eles se dedicaram no início, eles vão viver uma maturidade muito maior. Porque eles não vão estar baseados apenas no impulso ou somente nas emoções da grande cerimônia, da grande festa, mas eles vão construir um legado, eles vão construir uma jornada. E essa jornada não será baseada apenas em um evento. Por isso que os autores afirmam que os felizes para sempre não é um evento isolado. Porque o mundo onde nós estamos inseridos, ele vende a ideia de que o amor simplesmente funciona. Que o amor ele se sustenta sozinho. Que o amor ele depende apenas de um sentimento. Porém, os autores que acreditam no Evangelho de Cristo, eles entendem que para viver um casamento saudável, esse casamento ele precisa ser construído e não como se um casamento fosse no modo automático. Por isso que o casamento é uma jornada de contínua construção. Porque este casamento ou essa relação exige de nós, queridos, decisões diárias, exige de nós ajustes constantes. E nós precisamos ser intencionais e perseverantes, acreditando que diariamente o Senhor vem trabalhando no nosso coração, a fim de que nós sejamos um com Ele. Por isso que nós acreditamos que casamento é propósito e nunca foi sorte. Não é algo que dá certo, é algo que se constrói com o propósito que o Senhor tem colocado no nosso coração. E para isso, esses casamentos que florescem, que frutificam, são aqueles que escolhem continuar, escolhem perseverar, eles aprendem com os erros, eles se levantam, eles se perdoam, eles continuam investindo no seu casamento, com tempo, com empatia, buscando ajuda e principalmente, eles não desistem fácil, porque eles entendem que até nos momentos difíceis que eles podem passar, que eles podem experimentar, são importantes para que eles possam experimentar ou que eles possam adquirir mais maturidade e aperfeiçoamento em Cristo. Quando os autores afirmam que Deus não projetou o casamento para fracassar, queridos, isso é mais do que verdade. Porque Deus não projetou o casamento para terminar em dor, em vergonha, em frustração, como se o casamento fosse algo criado para ser descartável na hora que nós quisermos. Não é assim. Então, para aqueles que decidem viver casados, aliançados, há uma graça disponível da parte de Deus diariamente. Há um caminho, querido, disponível para a restauração. E quem opera essa restauração é o Espírito Santo no nosso coração. Porque sempre haverá propósito de Deus, até mesmo nos dias difíceis. E aí nessa primeira parte, onde nós lemos, os autores afirmam o seguinte, que nós não podemos desistir antes do processo terminar. Eles falam isso porque no nosso tempo, queridos, muitas pessoas estão desistindo no meio do percurso, no meio do processo, na fase difícil, onde é exatamente nessa fase que eles vão adquirir a maturidade e aperfeiçoamento, é onde eles desistem. Os autores vão nos mostrar que todo casamento ele vai passar por fases fáceis, fases agradáveis, satisfatórias, e ao mesmo tempo nós podemos passar por fases muito difíceis e muito desafiadoras. Porém, nós não podemos, queridos, desistir. Mesmo passando por esses processos difíceis, nós não podemos desistir. Porque a desistência vai impedir de nós vivermos novas experiências a partir dessas fases difíceis. A superação, a restauração, o movimento de perdoar e ser perdoado, tudo isso vai gerar um tempo propício de crescimento para esses casais. Agora nós vamos para aquele breve resumo que eu gosto sempre de fazer. Nessa primeira parte, nós falamos que focar só no começo do casamento é muito superficial. Porque casamento é um pensamento a longo e médio prazo. E viver esses processos e se permitir viver esses processos a médio e longo prazo vai fazer que nós possamos crescer em Cristo. A felicidade ela não acontece de um dia para o outro, não é um acontecimento automático. A felicidade ela é fruto de inúmeras decisões e construções diárias
que nós decidimos vivenciar. E desistir, queridos, não importa se foi no começo ou no meio ou no fim, desistir sempre vai interromper um processo de crescimento, porque perseverar vai nos permitir viver o propósito de Deus para o nosso casamento. Muitas pessoas, de forma equivocada, acreditam que casamento é um conto de fadas e tudo vai acontecer automaticamente. Não é assim. Casamento é uma construção diária e precisa de nós muita intencionalidade, porque através das nossas ações, de perdoar, de se permitir ser tratado, de viver experiências de crescimento e maturidade, isso vai gerar um relacionamento profundo, bonito e muito duradouro. E qual o propósito disso tudo? Não é somente uma satisfação pessoal, é algo muito maior, é glorificar a Deus. Continuando os estudos, nós vamos agora para a página 59. Assim, vamos lá. Um caráter temente a Deus não é desenvolvido em meio a oceanos de bênçãos. Ele é forjado na fornalha do fogo matrimonial. Os desafios que encontramos no casamento, desde os desentendimentos triviais até os momentos extremamente difíceis, revelarão impurezas em nossas vidas. Algumas impurezas precisam de mais calor do que outras para serem reveladas. Na página 60, se reconhecermos que os desafios são parte inerente da construção das nossas histórias, então não seremos esmagados quando as nossas capacidades emocionais, físicas e espirituais forem testadas. Os autores dizem que o nosso caráter não é formado em um oceano de bênçãos. Eles estão querendo dizer que o nosso caráter ele não é formado na facilidade. Ou seja, os momentos fáceis não exigem mudança e o conforto não revela quem realmente nós somos. Tudo isso vai ser revelado na fornalha, passando por tempos difíceis e desafiadores. Mas no casamento é exatamente isso que nós vivemos. Nós somos confrontados, nós somos pressionados e isso não é um problema, e sim um processo que Deus nos permite a viver uma formação, um crescimento. Por isso que os autores dizem que o casamento revela o que está escondido. Os desafios do casamento, desde os desafios pequenos até os mais intensos, eles fazem algo inevitável. Eles mostram ou revelam o que está no nosso coração. E nós vamos revelar o quê? A nossa impaciência, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas inseguranças, os nossos medos. E o ponto mais importante disso tudo é que não é que o casamento cria isso. Não, o casamento apenas revela o que está dentro de mim e o que está dentro de você. E é exatamente por isso que os autores dizem que tudo isso é revelado no meio de uma fornalha, no meio de um intenso calor. Áreas mais profundas do meu e do seu interior, queridos, só vão aparecer, ou seja, só vão submergir nos momentos mais intensos. Nas pequenas discussões, até nas mais grandes. Nós vamos revelar nossas irritações. Nós vamos revelar o que nós temos de ruim, o que nós temos de pior. Crises maiores vão revelar nossos medos, vão mostrar nossa falta de controle, o nosso excesso ou falta de confiança. Ou seja, quanto maior o desafio, mais profundo será o nível de revelação. E é exatamente isso que talvez você já está pensando. Os desafios fazem parte da construção. Essa que precisa ser a nossa mudança de mentalidade. Porque algumas pessoas podem pensar, se eu estou vivendo esses desafios, alguma coisa está errada. Ok, alguma coisa precisa ser ajustada. Mas os autores nos mostram que a dificuldade que nós temos de viver enquanto casados, ela faz parte do processo. Então se acalme, não se assuste. Se você está passando por uma temporada difícil, uma temporada onde você está preocupado com o que você está vivendo ou experimentando no seu casamento, busque o Senhor. Busque descanso no Senhor. E busque nele o que Ele está querendo através disso tudo. E eu não duvido. Ele está querendo lhe aperfeiçoar. Ele está fazendo que vocês possam viver mais unidos, mais alinhados. Mas para isso, talvez não, você e eu já vivi por isso,
nós vamos passar por um tempo de fornalha, de muito calor, de muito desafio. E o quanto isso é libertador, aprender sobre esse novo olhar para os desafios. Porque se antes nós tínhamos medo dos conflitos, com essa nova mentalidade, nós começamos a olhar os conflitos com um outro olhar, com outra mentalidade, como eu disse agora há pouco. Porque nós não interpretamos esses desafios como um fracasso, mas nós começamos a ver esses desafios, essa fornalha que nós estamos vivendo no casamento, como uma grande oportunidade de crescer. E é exatamente por isso que os autores afirmam o seguinte: sem essa visão, sem essa mentalidade, você vai se sentir esmagado pelos problemas. Você se sentirá esmagado pelos desafios. E aí, nós precisamos entender o propósito dessas lutas. Nós precisamos entender o que vai acontecer a partir desses desafios. O que antes era frustração, desânimo, uma sensação de incapacidade, uma vontade de desistir. Mas quando nós entendemos, quando nós absorvemos essa nova mentalidade, nós entendemos que tudo isso faz parte de uma bela construção que o Senhor está operando no nosso casamento. E isso vai fazer com que nós possamos nos suportar essa fase tão difícil melhor. Porque nós vamos entender que tudo isso que nós estamos passando é um crescimento diante de um processo, onde nós estamos amadurecendo emocionalmente e principalmente espiritualmente. Lá vem um resumo, hein? Esse trecho que nós estudamos agora diz que o casamento não é só um lugar de prazer, mas é um lugar onde revela as impurezas do nosso coração. Os conflitos deixam de ser vistos como o fim do casamento e eles se tornam uma oportunidade de se revelar aquilo que precisa ser tratado no nosso coração. As dificuldades são apenas sinais que nós estamos agindo errados, que nós precisamos de conserto. E tudo isso faz parte do processo. O fogo não vai nos destruir. O fogo vai nos purificar para sermos pessoas melhores no nosso casamento, nessa relação conjugal. E vou repetir, para glorificar o nome de Deus. Podemos finalizar essa parte dizendo que casamentos fortes não são aqueles que não têm dificuldades. Pelo contrário, casamentos fortes são aqueles que permitem passar por dificuldades, porque entendem que isso é um processo para transformar o seu caráter. Assim eu encerro a primeira parte do segundo capítulo. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que nós estudamos possa gerar uma nova mentalidade e a partir dessa nova mentalidade em Cristo possa gerar oportunidades para que você, para que nós possamos vivenciar um tempo muito oportuno de crescimento da parte do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe, até o próximo episódio.